E aí, pessoal, tudo bem? Já pararam para pensar numa coisa? Será que dá para provar que Deus existe só usando a cabeça, a lógica pura, sem nenhum experimento, sem olhar para o universo, só com o poder do pensamento? Hoje, a gente vai analisar uma das tentativas mais fascinantes de fazer exatamente isso. Um tipo de prova bem diferente que alguns chamam de prova de poltrona. Olha, a gente normalmente diria que não, né? Que não dá para criar algo só pensando. Mas hoje a gente vai mergulhar num argumento filosófico bem famoso que sugere que para um ser muito especial, um ser supremamente grandioso, a resposta, por incrível que pareça, pode ser sim. Então, vamos lá. Por que prova de poltrona? É que o argumento ontológico não precisa de nenhuma prova do mundo lá fora, sabe? A ideia é que a gente pode chegar à conclusão de que Deus existe só sentando na poltrona e pensando, analisando a própria ideia, o próprio conceito de Deus. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo lá para o século XI. Foi quando um filósofo e teólogo chamado Santo Anselmo de Cantuária botou essa ideia no papel de um jeito tão claro, mas tão claro, que os filósofos discutem sobre ela até hoje. E aqui está o pulo do gato do Anselmo. Ele não começa definindo Deus como, sei lá, um senhor de barba branca no céu, nada disso. Para ele, Deus é aquele do qual nada maior pode ser concebido. Pensa aí, qual é a coisa mais grandiosa, mais perfeita que a mente humana consegue imaginar? Pois é, para Anselmo, isso é Deus. Tá, mas o que ele quer dizer com maior ou melhor? Vamos pensar num exemplo simples. Imagina um triângulo. Um todo rabiscado, feito de qualquer jeito, e outro desenhado certinho com régua. Qual é o triângulo melhor? O desenhado com régua, claro, porque ele representa melhor a ideia de um triângulo. A grandeza para Anselmo tem a ver com essa perfeição da ideia. E aí que a gente chega no ponto principal do Anselmo. Ele pede para a gente comparar duas coisas. De um lado, um ser perfeito que só existe na nossa mente, tipo a planta de uma casa incrível. Do outro, esse mesmo ser perfeito, mas que existe na nossa mente e também no mundo real, a casa já construída. E aí, qual dos dois é maior? Então, a lógica do argumento é bem direta, são basicamente três passos. Primeiro, imagine esse ser o mais grandioso possível. Segundo, vamos combinar que uma coisa que existe de verdade é maior, é melhor do que uma que só existe na imaginação, certo? A conclusão para Anselmo é inevitável. Se esse ser super grandioso que a gente imaginou não existisse no mundo real, ele teria um defeito. Ele não seria o maior ser possível, porque a gente sempre conseguiria imaginar um ainda maior, um que, além de tudo, existe de verdade. Ou seja, a própria existência, para Anselmo, é uma das características da perfeição. Claro que nem todo mundo comprou essa ideia de cara, né? Um outro monge da mesma época, chamado Gaunilo, veio com um desafio bem esperto, usando uma espécie de paródia para mostrar uma possível falha no raciocínio. O que o Gaunilo disse foi o seguinte: Ok, Anselmo, se essa sua lógica funciona para Deus, então tem que funcionar para qualquer coisa perfeita que eu imaginar. E aí, ele nos pediu para pensar na ilha perdida, a ilha mais perfeita que alguém possa conceber, cheia de tudo que é bom. Aí ele provocou. Então, só porque eu consigo imaginar a ilha perfeita, ela tem que existir? Para Gaunilo, isso era um absurdo total. Se o argumento leva a uma conclusão tão boba para uma ilha, ele dizia então o argumento original sobre Deus deve ter algum problema. A resposta para essa crítica do Gaunilo é bem sutil, mas faz sentido. A ideia de uma ilha perfeita, na verdade, nem funciona. Por quê? Porque não existe um ponto máximo de perfeição para uma ilha. A gente pode sempre imaginar ela um pouco melhor, botar mais uma palmeira, mais uma praia, sempre dá para melhorar. Já o ser perfeito é, por definição, o máximo da grandeza. Não tem como melhorar o que já é o máximo. Agora vamos dar um salto no tempo, lá para o século XVIII, para conhecer o filósofo Immanuel Kant. Muita gente acha que foi ele quem deu o golpe final nesse argumento. O argumento do Kant é o seguinte: existir não é uma característica, não é uma qualidade de algo. Pensa bem, azul é uma qualidade, grande é uma qualidade. Mas existir, isso não descreve o que a coisa é. Só diz que a coisa está aí, no mundo real. Para deixar isso bem claro, o Kant usou um exemplo famoso, o de $100. O conceito de $100, o que ele é, o que ele vale, é exatamente o mesmo, não importa se eles estão no nosso bolso ou só na nossa imaginação. O fato deles existirem não muda a definição de $100, só torna eles reais. Por isso, para o Kant, a existência não pode ser uma perfeição que a gente adiciona a um conceito,
Mas a conversa não parou aí. A resposta para o Kant é que talvez a existência comum, a que a gente chama de contingente, não seja mesmo uma qualidade. Mas e a existência necessária? A ideia de um ser que não pode não existir, um ser que existe em qualquer cenário possível? Ah, isso sim parece ser uma propriedade bem especial que só o maior ser possível poderia ter. E aí, já no século XX, o argumento ganhou uma versão 2.0, uma atualização. Filósofos como Alvin Plantinga trouxeram ele de volta com tudo, usando uma coisa chamada lógica de mundos possíveis. Vamos ver como funciona? Essa versão moderna é um pouco mais técnica, mas a ideia é a seguinte. Passo 1, vamos concordar que, pelo menos, é possível que um ser com grandeza máxima exista. Se é possível, então, passo 2, a gente pode imaginar um mundo possível onde ele existe. Agora o pulo do gato. Passo 3. A própria definição desse ser inclui a existência necessária. E o que isso significa? Significa que se ele existe em um mundo possível, ele tem que existir em todos os mundos possíveis. E adivinha só qual mundo está nessa lista? O nosso. Então, passo 4, ele existe aqui. Ok, depois de toda essa viagem pela lógica, para que tudo isso importa? O que esse quebra-cabeça filosófico tem a ver com a fé e com o nosso jeito de ver o mundo? Bem, o argumento, se ele estiver certo, nos leva a um ser necessário, uma coisa bem abstrata. É o que muita gente chama de o Deus dos filósofos. E vamos ser sinceros, isso pode parecer bem diferente do Deus pessoal que a gente vê em textos religiosos como a Bíblia. Um Deus que as pessoas conhecem por meio de experiências, de histórias, e não por argumentos lógicos. Mas é importante lembrar que para o próprio Anselmo, lá no começo, isso nunca foi só um joguinho de palavras. Era um exercício de fé buscando entendimento. Ele já acreditava, ele só estava usando a razão, a lógica, para tentar entender melhor a natureza daquele Deus em quem ele já tinha fé. E talvez aqui esteja a grande sacada. Se o argumento estiver correto, ele não prova só que existe mais uma coisa no universo. Ele aponta para um tipo totalmente diferente de ser, um ser cuja própria natureza, cuja essência é existir, um ser que é a base de toda a realidade. E isso nos deixa com uma pergunta bem profunda para pensar. O que significa o nosso mundo, o nosso universo, estar construído sobre um ser que não poderia ter deixado de existir? O argumento ontológico tenta levar a ideia de Deus de algo que talvez exista para um ser cuja existência é o próprio alicerce de tudo que existe, de tudo que a gente vê, toca e é. É uma ideia poderosa, que, concordando ou não, com certeza dá o que pensar.